Olá, meu povo, saudação de paz para todos. Estamos aqui para mais um episódio de Testemunhos com Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal, compartilhe aí com seus amigos, familiares e seus inimigos também, porque precisa de salvação, em nome de Jesus. Hoje estamos aqui com um grande homem de Deus, o pastor Gilson Evangelista, e vai nos contar o seu testemunho e experiências com Deus, que eu creio que é grande e marcante esses testemunhos aí, hein? Obrigado, Wanderlei, pelo convite. É um prazer. Demorou, mas estamos aqui. E tenho certeza que esse momento vai ser oportuno para nós falarmos o poder da chamada. A minha chamada aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. Eu tive uma visão dentro do meu quarto, uma bola de fogo entrou dentro do quarto e começou a rodear dentro do quarto. Eu comecei a gritar, chamei minha mãe e minha mãe disse que não tinha visto nada, mas que era um sinal de Deus. E ali marcou, foi a primeira visão que eu tive. Eu tinha 7 anos de idade e aquilo eu carreguei para a vida inteira, guardei essa visão para a vida inteira. Passei alguns percalços na vida, eu era um pouco rebelde, eu tive dificuldade de lidar com as pessoas, com a vida. Eu não gosto de falar muito nisso, mas eu sofri um abuso sexual na minha adolescência. Isso trouxe muitos transtornos, problemas na minha vida, mas eu sempre digo ao longo da vida que através disso eu ajudei muitas pessoas que sofreram abuso também, de familiares, de pai, de situações na vida. Isso foi algo que Deus usou na minha vida para ajudar outras pessoas. Eu nunca fui no psicólogo, nunca fui no psiquiatra, mas sempre fui psicólogo e psiquiatra para muitas pessoas. Aleluia, glória a Deus. E Deus tem sido bom comigo. Eu, meu pai era um ex-policial do Rio de Janeiro. Meu pai bebia muito, usava muita droga. E minha mãe vinha de uma família evangélica, minha avó era evangélica também. E minha mãe sempre lutou para que Deus trouxesse a libertação do meu pai. Eu vivi uma situação muito difícil na minha vida por causa desse problema da bebida do meu pai, mas Deus sempre me guiou, Deus sempre me deu sabedoria para enfrentar essa situação. Já os outros irmãos já pegaram meu pai na igreja, e quando meu pai se converteu, meu pai era trompetista. Meu pai, por onde passava, ele montou vários corais em muitas igrejas. Uma que eu lembro no Rio de Janeiro, na igreja Carrombé da Costa, no Rio de Janeiro, onde ele montou um coral muito grande. E todo lugar que nós íamos, cidade que nós mudávamos, as pessoas sabiam que ele era um maestro. E meu pai foi uma bênção na minha vida. Mas eu era muito rebelde. Eu dei muito trabalho para meu pai. Na escola, então, meu Deus do céu. Colei muita roupa de gente, muita carteira e muita Meu cadeira. Deus. Eu era terrível. Eu vinha mais uma legião junto comigo. Misericórdia. Dava muito trabalho. Meu pai e minha mãe já cansavam de ir na escola. Gilson, Gilson, Gilson. Só entra amanhã se o seu pai ou sua mãe vier. Nossa. Aí eu sabia que depois eu ia receber uma unção do céu quando chegasse em casa. Nossa. Então, mas todos nós que temos promessa de Deus, vivemos situações da nossa vida. É. Já passei várias vezes pelo vale da sombra da morte, mas Deus sempre me guardou, sempre me guardou. E eu costumo dizer que a gente nunca anda sozinho. Deus sempre está andando conosco. Eu sempre dizia que teve uma fase da minha vida que eu ia final de semana para o forró, mas domingo à noite eu ia para a igreja. Eu sempre dizia de mim, eu sempre estou aqui, Senhor, lembra de mim. Eu estou longe, mas estou perto. Nunca deixei de estar na presença, mesmo vivendo situações na vida diversas, eu sempre tive nos pés do Senhor. Nunca, nunca deixei que o mundo entrasse dentro de mim. Nunca. Eu podia ir para um baile, para um forró, eu gostava de um arrastapé, mas domingo à noite, 7h30, eu estava no culto. Então, eu sempre vi que Deus tinha algo comigo, Deus tinha um cuidado comigo. Eu sabia que era uma fase que eu estava vivendo, era uma situação que eu estava caminhando, mas Deus, estava sempre me guardando, me livrando. E eu vivi fases da minha vida que às vezes a gente quer esquecer, mas eu sempre digo que para ajudar as pessoas, isso são testemunhos do que Deus fez na nossa vida. E eu carregava uma mágoa muito grande dentro de mim por situações que aconteceram na minha infância, mas eu sabia que tudo aquilo era um aprendizado que Deus estava fazendo comigo. Porque eu costumo dizer que nas nossas quedas, Deus também está nelas. E quando a gente levanta mais forte.
com mais coragem para enfrentar. E Deus sempre foi bom comigo. Aos meus 19 anos, eu fui consagrado missionário na Igreja Batista Filadélfia, lá na favela do Antares, no Rio de Janeiro, uma das favelas muito perigosas na Zona Oeste. Pastor Silvino Dias, que é vivo ainda, pastor presidente da Igreja Batista Filadélfia no Antares, foi que me consagrou, foi o homem que acreditou no meu chamado. E Deus sempre me usou muito forte na libertação. Ao longo da minha caminhada, estou chegando aos 50 anos, ainda estou no 49. Os 49 do segundo tempo, ainda estou no 49. Mas esse ano eu completo 50 anos e Deus sempre olhou para mim de uma forma diferente. E nesse primeiro chamado como missionário da Igreja Batista Filadélfia, eu vi que as pessoas, Deus me usava de uma forma especial para abençoar e trazer libertação às pessoas. Eu lembro de um dia, numa sexta-feira da Paixão, eu estava numa campanha e uma senhora que fumava já há quase 30 anos, e ela entrou naquela campanha e disse que ela acreditava que se ela fizesse essa campanha, Deus ia libertar ela. E foi muito interessante que ao final dessa campanha, ela nunca mais fumou, perdeu o desejo de fumar. E Deus começou a trabalhar na minha vida ali, Daiane, de uma forma especial. Começou a vir gente de várias partes dentro da favela para o culto de libertação. E ficou marcado ali. Todo mundo queria estar na sexta-feira da libertação, com o missionário Gilson. E Deus começou a trabalhar ali, começou a me ensinar. Eu comecei a ter experiências com Deus no monte. Eu comecei a galgar um propósito no monte, na madrugada, na oração. E Deus começou a me mostrar coisas que eu não via. E às vezes também não compreendia. Às vezes a gente não tem muito conhecimento do livro. E eu sempre tive uma dificuldade, desde do meu chamado, eu não conseguia, até hoje não consigo fazer um esboço. Eu gosto, dou valor a quem consegue fazer isso. Eu já não consigo, Deus trabalha comigo de uma forma, não que eu não acho importante você ir para uma faculdade, estudar. Minha mãe tinha 3 faculdades, mas eu costumo dizer que Deus tem um chamado para cada um. Deus me trouxe para um propósito de palavra revelada. Às vezes eu chego num culto, abro a Bíblia e eu digo, Deus, o que o Senhor quer que eu fale hoje? E Deus ali me dá. É uma coisa diferente. Já tentei comprar um tablet, fazer um esforço, mas não dá. Eu até decoro tudo direitinho em casa, mas quando chega na hora, meu amigo, me dá um branco, me dá um apagão. Mas é assim mesmo, já acontece isso comigo também, eu Não não consigo. consigo. Eu não consigo Já fiz também. até umas 3 folhas, rascunho, mas quando chega na hora, aquilo parece que apaga. Eu costumo dizer que cada um tem um chamado. E Deus tem me guardado muito ao longo do tempo. Tem colocado ao meu lado uma companheira maravilhosa, a pastora Lúcia, que tem sido um esteio na minha vida. E Deus tem me honrado. Eu costumo dizer que cada experiência a gente vai aprendendo com Deus. Cada experiência. Nós vivemos experiências que marcam a nossa vida e marcam o nosso chamado. E eu sempre, ao longo da minha caminhada, eu sempre fui uma pessoa de desafiar a situação. Eu lembro que em 2017, em Pirassununga, no interior de São Paulo, eu tinha uma irmã que ela estava com câncer. E o cabelo dela começou a cair, tinha um cabelo bonito, a senhora loiro, e o cabelo dela começou a cair, e eu desafiei num culto. Falei, olha, você vai começar a tomar minha água todo culto quando sobrar no copo. Se Deus não fizer nada para a senhora, a gente vai fechar essa igreja. E cada culto que ela vinha, mais cabelo caía. E tinha culto que eu estava torcendo, tomara que ela não venha esse culto. Eu vou ter uma folga de um culto a mais. E foi tão interessante que no final de 3 meses ela estava careca, sem cabelo nenhum. Caiu tudo. E nós continuamos orando. E ela foi no médico, o médico disse, olha, você está com vários nódulos malignos e nós precisamos começar a entrar com um processo de tratamento. E ela veio e falou comigo e eu falei para ela, fica tranquila que Deus está no controle da situação. Deus vai agir. 30 dias o cabelo dela voltou a crescer. 30 dias. Em Pirassunungas foi ali, o pessoal conhece o testemunho dela. E Deus marcou um divisor de água. E esse milagre que aconteceu dessa irmã. Então eu costumo dizer que em cada fase da nossa vida é uma experiência que a gente vai tendo com Deus. E o interessante é que eu ficava sempre dizendo para as pessoas, na hora de ir embora com a minha esposa, o cabelo da Ivone está caindo. Até um tempo atrás eu tinha as fotografias ainda, né, em casa.
E foi tão interessante que em 30 dias o cabelo voltou a crescer como se não tivesse nada acontecido. E ela disse, pastor, eu não tomei um comprimido sequer. Quando eu voltei no médico, depois de 3 meses, já não tinha mais nada. Aleluia. Foi uma experiência que eu costumo dizer, eu estava até vendo aqui agora, tem um senhor também que estava com uma ferida no pé, quase 2 anos que não fechava, e nós derramamos o azeite e disse, ou Deus faz, ou Deus fecha essa igreja. Foi uma coisa que Deus colocou no meu coração. Tem hora que a gente temos que ver até onde a nossa fé vai. Hoje eu estava falando com o evangelista Marcos, tem hora que a gente, como o Jó disse, antes eu só ouvia falar. Agora não. Quer dizer o quê? Ao longo da nossa vida, a nossa experiência, tem muita gente que tem experiência do papel. Do papel. É como se o médico estivesse na faculdade durante 5 anos, mas ele nunca exerceu, ele nunca abriu um corpo, ele nunca fez uma cirurgia. Ele só tem teoria. E eu costumo dizer que às vezes falta pra gente a prática. E a prática é o campo missionário. É o campo missionário. Eu costumo dizer que eu não sou um pregador. Eu não sou um pastor, eu sou um profeta. Ainda que nós estamos vivendo uma geração em que o profeta é desacreditado. Verdade, muitos brincam com a profecia, muitos são usados e usam a Deus, mas ainda tem pessoas sérias que realmente eu acredito na palavra revelada, eu acredito na revelação, eu acredito que ainda existem homens e mulheres que não se entregam nem por ouro e nem por prata. Aleluia. Eu costumo dizer que o chamado de Deus para cada um é individual, é diferente. E nós estamos vivendo um tempo, irmã Daiane, que as pessoas não sabem respeitar o chamado do outro. Elas não entendem. Eu costumo dizer, se você tem um dom de você ler um livro e conseguir expor ele para a pessoa, não desmereça aquele que não consegue ler, mas da forma simples e humilde dele, ele consegue alcançar as pessoas. Às vezes você não consegue falar com um doutor, mas você consegue falar com aquele que está sentado na calçada. Porque talvez o doutor não consegue falar com aquele que está na calçada. Porque o que ele fala, ele não entende. Às vezes Deus quer também, é preciso ter o simples no meio do povo. Minha avó dizia, é melhor um arrozinho e feijão bem feito do que uma carne salgada. E é verdade. Às vezes você come um arrozinho, feijão, um ovinho frito ali. E no reino a mesma coisa. Tem hora que a pessoa, ela vem dentro de uma igreja, ela quer ouvir uma palavra de encontro à sua necessidade. Ela não quer ouvir uma palavra de exegese, ela não quer ouvir uma palavra teológica, não. Ela quer ver algo que trate a alma dela. E eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que Deus chamou para essa geração, para esse tipo de pessoa, que chega realmente querendo um abraço. Eu não esqueço de uma experiência de uma obreira minha, fugiu o nome dela agora, lá em Paulínia, na nossa igreja, que uma senhora entrou no culto, deu um bem-vindo para ela e abraçou ela. E ela, quando terminou o culto, ela disse assim, olha, fazia muitos anos que eu não recebia um abraço. E quando essa obreira me abraçou, eu senti como Deus me abraçasse. Foi só um abraço. Você está entendendo? Eu costumo dizer que a importância de quem está à volta, de quem realmente ama o reino de Deus. Hoje nós vemos muitos interessados no ouro e na prata. Muito interessados no ouro e na prata, mas estão esquecendo o que está por trás disso. Eu costumo dizer que Deus tem compromisso com os seus e eu consigo me enxergar nesse tipo de pessoa. Ao longo da minha trajetória, do meu ministério, Deus tem me usado dessa forma para trabalhar com esse tipo de pessoa, ajudar. Eu não tiro o mérito daqueles que vão para a faculdade, Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou. Eu costumo dizer que se Deus tem um propósito na minha vida, vai acontecer na vontade dele e no querer dele. Porque tem hora que a gente fica dependendo do homem, achando que o homem pode fazer uma coisa. Eu costumo dizer, irmã Daiane, que Deus pode abrir a porta para quem ele quiser, no tempo que quiser. E se ele não abrir também, ele continuava sendo... Se eu passar por essa vida e ganhar 3 almas, boa obra eu fiz. É verdade. E eu não posso tirar o demérito daquele que ganhou 100 almas, ou 1 milhão de almas. Porque às vezes... ele ganhou 1 milhão de almas, aquelas 3 ali eram ferramentas que Deus ia usar. E às vezes a gente tira o demérito das pessoas mais simples. Nós estamos vivendo um tempo de movimentos que as pessoas não conseguem mais reconhecer o profeta. O profeta tem um papel dentro da igreja. O profeta tem um papel dentro do ministério. Nós lembramos, um tempo desse o pastor Marcos estava dizendo, quantas vezes nós fomos naquelas oraçãozinhas da consagração, aquelas irmãs do Coquinho.
Muitas delas não sabiam ler, não sabiam escrever, mas a gente queria estar lá de manhã. Eu lembro disso lá em Lorena, na consagração jovem, elas sempre estavam lá, coquezinho branco estava lá. E todos nós, eu lembro da irmã Vitória, ela veio de São Paulo para morar na nossa cidade de Lorena, na cidade industrial, e ela fazia um culto nas quarta-feiras na casa dela, lotava de jovens, lotava, ela fazia uma panelada lá, e o reteté rolava. Qual era o melhor? Nós estarmos ali, ou estar numa boca de fumo, ou estar se prostituindo? Exatamente. Então, às vezes, muitos estão em posição elevada no nosso país, a nossa nação, desmereceu muito esse tipo de pessoa dentro da igreja. Muitas dessas irmãs hoje morreram na fé. Muitas já não existem mais. E essa geração não está sendo renovada. Essa geração não está sendo renovada mais. Você não vê mais aquele grupo de mulheres que intercediam para a igreja. Hoje nós estamos falando, o que está faltando é oração. É a oração que move. Eu costumo dizer que o meu chamado, o meu ministério foi galgado na oração, no jejum. Eu acabava uma campanha no monte na minha igreja, que me acompanhou em Paulínia, em Sumaré, Campinas, Pirassununga, Porto Ferreira, Descalvado, era oração, era monte. E hoje você não sabe, você sobe um monte aí, você conta quantos pastores vai no monte. Melhor, quantos pastores, hoje o pastor Marcos Vicente estava falando no Gideões Missionários, quantos não sabem nem o que é monte? O que é monte? Esse dia eu estava vendo um pastor muito famoso dizendo, eu cheguei no monte lá, vi o irmão só falando em língua, não aguentou orar meia hora. Não podemos julgar um por todos. Mas eu conheço pessoas que entram no monte de manhã, dobram o joelho de manhã e saem à noite. Então a gente desmerece as pessoas um pelos outros. Não é. Existem pessoas sérias, Mandaiane. Existem pessoas verdadeiramente que acreditam no propósito do reino, que acreditam no chamado, que têm visão do reino, que querem ver. Não querem só o púlpito, não querem só o altar, não querem só a glória do altar. Eu, quando fui militar em 95 até 99, nós tínhamos um culto no trem que saía de Santa Cruz até Deodoro. Cada dia um pregava no trem. Foi as escolas que eu aprendi. Depois eu fui ler, e cada dia um pregava no trem de manhã. 5, 6 horas da manhã, eu gritando, falando língua estranha no trem. Depois fui para o presídio de Trembembé, em São Paulo, levar as presidiárias para visitar os maridos. Também tinha culto na porta do presídio, nós também estávamos lá. Então, eu costumo dizer que são escolas que a gente aprendeu. A escola da intimidade, não é a escola do livro, do papel do que está escrito nele, mas a escola com a intimidade. Da prática, né? Verdade. Não da teoria, porque hoje estão vivendo muitas teorias, né? É que nem Jesus fala, né? Os fariseus sabem das leis, sabem de tudo, mas não pratica, né? E é exatamente isso, o que está acontecendo no nosso meio hoje. Muita gente, né, que se diz ser cristão, vamos dizer, mas continua com as coisas do mundo, os atos do mundo, e fala, quer distorcer, na verdade, a palavra do Senhor, né? Em prol da sua vida, né? Então, é exatamente isso que o senhor está falando. Muita gente conhece da Bíblia, muita gente conhece a palavra, mas não pratica. E Jesus vai falar que ele veio justamente para cumprir a lei, né? Não para abonar a lei, não. A lei existe, mas ele veio para cumprir a lei. E não só de fala, mas nos atos, nos exemplos. Verdade. Né? Exatamente isso. Pastor, me diz uma experiência que o senhor teve assim com Deus. Eu creio que seja um monte aí que o senhor está guardando aí. Mas uma experiência assim que impactou o senhor de uma forma que o senhor falou, mas como pode isso acontecer? Olha, eu tenho uma experiência, eu estava falando hoje, eu tenho uma experiência, duas que marcaram muito a minha vida, muito. Eu tinha uma mulher na minha igreja que ela queria ser dizimista, queria ser ofertante. E o esposo dela era pedreiro, e ele sempre dizia, pega as moedas em cima da mesa da cozinha e leva para o seu pastor. E ela contou uma vez, né, para mim, pastor, tinha tanta vontade de ajudar a igreja, ser dizimista, mas eu não trabalho, cuido das crianças, meu marido é pedreiro, e algumas vezes ele disse para mim que eu pegasse as moedas e trouxesse para a igreja. Eu falei para ela, fica tranquila que Deus vai te honrar no tempo dele, na hora dele. E ela colocou um dia um desejo no coração de vender bolo. E eu lembro que um dia eu estava na porta da igreja, estava pintando a igreja lá, e ela passou e disse, pastor,
vou começar a vender bolo para ajudar a igreja. Eu falei, amém, mano. Se tá no seu coração, quem sou eu para impedir? O senhor quer um pedacinho? Eu falei, quero, irmão, um pedacinho. Mas pensa num bolo ruim. Meu Deus. Bolo ruim, duro. Eu falei, Jesus, dá o livramento para quem vai comer esse bolo, Senhor. Dá o livramento. E eu comi o bolo, quando ela saiu, eu cuspi o bolo. Tava ruim mesmo, ruim. Passou no outro final de semana. Pastor, aquele dia vendi tudo. Deus, livramento, Senhor. Para quem comeu esse trem, pai. Vai de novo, irmão? Vou, pastor. Hoje, ó, ora aí, eu vou orar mesmo, irmão. Vou orar porque Deus vai te honrar, vai te honrar. O Senhor guarda, não deu de barriga quem comer esse negócio. E ela foi vender o bolo. E na outra semana, todo sábado, ela vendia bolo. E começou com um tabuleiro, 2, 3, 4. Eu falei, rapaz, será que eu tava com o paladar ruim aquele dia? E essa irmã, ela se tornou a maior dizimista da minha igreja. O esposo, que era pedreiro, virou motorista dela e ela virou uma das maiores boleiras. Olha. O desejo dela não era enriquecer ou viver de bolo, Não. era só ajudar o reino. Aleluia. E eu tomei uma visão sobre isso do reino de Deus. Como Ana, enquanto ela queria um filho, nada recebeu. É. Mas quando ela disse, é teu, Senhor. Aí, Senhor, agora É. eu gostei do seu propósito. Então, aquela irmã, eu costumo dizer para as pessoas, já contei várias vezes pregando ao longo da minha caminhada, ela não queria para si. Não. E o esposo que humilhava agora é empregado dela. E ela testemunhou num dia da igreja, falou, tá ali, pastor, meu motorista agora, trabalha para mim. Quem me mandava trazer moeda, ele abaixava a cabeça assim, tanto sem graça. Nossa. Hoje, vem me trazer aqui. Então, eu costumo dizer que quem tem visão do reino chega onde nem pode mais imaginar chegar. Essa foi uma experiência financeira que eu sempre conto para as pessoas. Era uma mulher simples, que não fazia bolo para ninguém, dona de casa, não era um empreendedor, não era nada. Só colocou no seu coração o desejo, eu quero fazer algo para Deus. A importância de nós queremos fazer algo para Deus. Nós estamos vivendo uma geração que esqueceram isso. Esqueceu. O propósito de fazer algo para Deus. Nós fazemos para o homem, para agradar o homem, para alcançar posições, para chegar a algum lugar. Já viu aquela pessoa que quer fazer tudo para se mostrar para as pessoas, mas realmente esqueceu de fazer para o reino. Está faltando isso. Está faltando uma geração que está indo embora, muitos já foram embora, e está vindo uma geração que quer espaço, quer brilhar. E essa foi uma experiência que eu tive na minha vida, que me marcou muito financeiramente. E a outra experiência que eu tive de entender o querer de Deus. Eu já orei por muitas pessoas, não uma, mas muitas pessoas com câncer, desenganada pela medicina. Hoje até contei na igreja daquela mulher que estava defecando pela vagina e Deus curou ela. Eu tive uma experiência do meu pai, que estava com câncer na garganta, e eu fiz a oração para o meu pai. Se não fiz a mais poderosa, foi a mais poderosa que eu entendi aquele dia. E orei, chorei, mas Deus não respondeu. Perdi meu pai, mas eu entendi depois de que Deus me mostrou através daquilo que eu não fazia nada, que quem fazia era Ele. Às vezes nós achamos que fazemos alguma coisa. Então eu sempre digo para as pessoas, olha, tinha pessoas, minha esposa não deixa mentir, quantas pessoas eu coloquei a mão e disse, vai que já alcançou teu milagre. Muitas pessoas. Ah, pastor, eu estou com um nódulo do tamanho de um limão no seio. Lúcia, toca aí, vai sumir, filha. E sumi instantaneamente. Mas essa oração contra o meu pai foi uma fase da minha vida que eu estava achando que estava muito grande. Estava muito grande. Tinha culto que eu acabava 9 horas, ia embora para casa meia-noite, atendendo um, atendendo o outro. E às vezes nós queremos a glória de Deus para nós. E a glória é dele, a honra é dele, e o poder é dele. E nessa oração que eu fiz para o meu pai, no Rio de Janeiro, ele estava muito mal, o câncer tomou toda a garganta dele, e eu orei aquele dia, fiz prova com Deus, mas aquele dia o céu não me respondeu. Eu costumo dizer que ao longo do meu ministério, eu não sei dizer uma oração que Deus não me respondeu. Todas as vezes que eu dobrei meu joelho para orar por alguém, Deus me respondeu. Todas as vezes. Deus me mostrava, ó, vai acontecer ou não vai acontecer. E do meu pai, quando eu vim embora do velório dele, isso numa quinta-feira, na sexta-feira eu tinha culto, na hora que eu estava pregando, Deus falou para mim, olha, entenda que você é só uma ferramenta. Quem faz sou eu. E eu não pude despedir do meu pai. Quando eu soube a notícia, minha esposa tinha acabado de enterrar o padrasto dela, ela estava pousando no aeroporto de Campinas, foi para
Ele estava internado. Quando ela voltou, e eu estava vindo no carro, passando um lugar, peguei uma marmitex, estava até comendo no carro ainda, né? Estava cansado. No meio do caminho, o telefone tocou, seu pai acabou de falecer. E nós fomos para o sepultamento dele no Rio de Janeiro. E na sexta-feira nós tínhamos um culto. E quando eu estava pregando, Deus falou no meu coração: você precisa entender que você é dependente de mim, não eu de você. E aquilo me marcou muito. E eu comecei a entender que nós somos só instrumento de Deus. Não importa se você é grande, acha que é grande, Acha, né? ou acha que é muito pequeno. Nós somos dependentes dele. Há muitos homens que alcançam posições, status durante a sociedade e acham que são grandes. Deus faz até o grande se curvar diante dele. Então eu aprendi que eu preciso depender de Deus. Eu só sou um instrumento para Deus. E às vezes Deus começa a nos usar de uma forma, Dani, de forma especial, que a gente começa a ver o sobrenatural É acontecer. verdade. Eu tenho uma senhora também que me marcou muito, lá de... Fugiu da minha memória agora. Ela tinha já 40 anos que a hemorragia dela não cessava. Ela já estava há 40 anos sofrendo de hemorragia. Não parava. Fez tratamento em vários hospitais, tomou vários remédios, parava por um período, voltava. E nesses 40 anos ela teve 2 filhos, um até padre. E um dia Deus me deu a revelação num culto que ia fazer uma cirurgia. Acredita aqueles que queiram acreditar. E Deus me tomado em revelação, eu orei por ela, tinha um demônio na vida dela, ela caiu no chão da igreja. Eu preguei um azeite, chamei o esposo dela, falei, posso colocar a mão na barriga da sua esposa? Ele disse, pode, pastor. Então eu quero que o senhor fique de pé aí. Eu falei, olha, Deus hoje vai te operar. E essa hemorragia vai cessar. Daquele dia em diante, nunca mais ela teve um sangramento. E ela testemunha, eu tenho o testemunho dela, depois eu vou te mandar para você colocar no podcast, para mostrar para as pessoas que Deus não muda, Ele faz. E ela disse, tem mais de 40 anos que eu não sei o que é viver uma vida. É remédio, remédio. E eu costumo dizer o quê? Deus tem um propósito com cada um. Nós não podemos desmerecer a forma que Deus usa outra pessoa. Não é porque, Mandarine, você não vê um anjo que eu não vou ver. Isso. Hoje a minha esposa estava dizendo que a irmã fazia quantos anos? 10 anos que ela não viu um anjo. E hoje no nosso culto, hoje na de Carmo, Portugal, ela viu um anjo andando dentro da igreja. Quer dizer, eu não posso limitar a minha visão à sua visão. É, Eu não posso querer limitar a visão que Deus está me dando porque você nunca viu. exatamente. Eu costumo dizer, pastor, eu nunca vi um anjo entregando uma chave, mas eu já vi. Em Pirassununga, em 2010, Deus me deu uma visão que ia entregar 12 casas. E ao final do ano, 12 pessoas conquistaram a sua casa. Não é porque você não viu que Deus não vai me mostrar. A minha fé não é limitada a você. Nós estamos vivendo uma geração de que um quer ser melhor que o outro. Um quer fazer mais que o outro. Um quer desmerecer mais que o outro. Nós somos o único povo que um quer derrubar o outro. Derruba o outro. É. Você não vê um espírita, você não vê um bandista. Não, você não vê. Mas você vê o crente querendo desmerecer o outro. Eu costumo dizer, irmão, se Deus te chama para profetizar, profetiza. Se Deus te chama para curar, cure. Faça alguma coisa. Se Deus chamou para limpar o banheiro da igreja, faça o melhor. Chamou você varrer a porta da igreja, faça o melhor. Então nós estamos dando um tempo que as pessoas estão entrando no ministério do outro. É. Eles querem dar palpite, Mandarine. Essa é a grande verdade. As pessoas querem limitar o que Deus vai fazer na vida do outro. E essa irmã estava sofrendo há muito tempo. E quando ela foi curada, você vê que o semblante dela mudou, a alegria dela voltou. Imagina 40 anos de sangramento. 40 anos com a hemorragia não cessava. É uma vida. É. E naquele dia Deus operou. Deus fez uma cirurgia. Muitas pessoas não acreditam, mas o Senhor ainda é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Aleluia. Ele ainda faz cirurgia. Eu creio. Eu acredito nisso. Eu creio. Eu costumo dizer ao longo do meu ministério, eu tenho anjos de Deus que trabalham comigo. Creiam. As pessoas só não creiam. Eu não dependo de alguém crer ou não. Os resultados estão aí. E Deus tem nos honrado ao longo do tempo. Eu vivi fases da minha vida que cada fase eu costumo dizer que eu aprendi alguma coisa. A fase que eu vivi na rua durante um ano foi uma fase difícil. Depois vivi uma fase de rebeldia. Depois vivi a fase de estar dentro de uma prisão. Eu fui condenado a 8 anos de prisão. Mas eu, como diz o pastor Marcos Feliciano, eu sou xodó de Deus. Só fiquei 8 dias.
deixei os 8 para quem quisesse cumprir. Mas eu fiz um voto com Deus. Nunca mais eu volto aqui. Tomei um outro caminho. Você pode errar. Continuar insistindo é uma outra coisa. É verdade. E Deus tem sido bom para comigo. Colocou uma esposa maravilhosa na minha vida. Eu costumo dizer que ela é um esteio para mim. E através dela também eu nunca mais lavei louça. Verdade, mano. Foi um livramento de Deus. Você tá rindo, mulher? É sério. Ai, Jesus! Irmão, quem já lavou louça quando era criança, sabe que louça é um trauma que os jovens carregam. Eu carregava esse trauma. Mas por eu conhecer minha esposa, não. Deus me libertou desse. Foi uma bênção de Deus. Glória a Deus! Ai, meu Deus, pastor, Vai descontrair, né? É, com Nós certeza. estamos falando muito sério. Com certeza. Mas tô feliz de estar aqui contigo. Aleluia. Igualmente, meu Deus, é um prazer. Eu sou melhor que a minha esposa, né? Eu venho, né? Ela manda o vídeo. Pois, né? É desse jeito, é isso mesmo, pastor. Então, pastor, foi bom o senhor entrar nesse assunto aí de que tem pessoas que Deus vai usar de uma forma e tem pessoas que vai usar de outra. Exemplo aí é Moisés, né? Moisés foi escolhido para liderar aquele povo, né? No deserto. Josué não, Josué já foi para a batalha, escolhido para a batalha. Então, cada um, se todos nós reconhecêssemos qual é o nosso lugar, o reino do Senhor avançaria mais, né? Mas é como o senhor disse, um querendo derrubar o outro. Enfim, mas sabemos também que existem falsos profetas por aí e que ocupam os púlpitos, né, do Senhor. Como existem falsos pastores também. Verdade, com certeza. Mas, assim, como pode a gente saber que existem falsos profetas, falsos pastores, e constatamos isso, e mesmo assim os milagres acontecem? Porque o compromisso de Deus é com o reino, não é com homens. O compromisso dele é com o reino, não é com homens. Tem gente que já vai receber nessa vida a sua recompensa. Nessa vida. O Rolex, o carro bom, a roupa boa, nessa vida. O seu galardão é nessa vida. Mas naquele grande dia, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essa é a grande verdade. A verdade é que se nós todos olhássemos para o reino de Deus, o evangelho seria mais forte. O reino seria mais forte. Mas nós entendemos que é melhor dividir do que unir. É verdade. A divisão interessa mais do que a unidade. É a grande verdade, difícil dizer, mas é. A divisão interessa mais a muitos do que a minoria. É verdade. É verdade. Se todos nós, eu não estou dizendo de placas, não. Às vezes você vai fazer um evento, eu não apoio porque mas talvez um espírita apoiasse, um umbandista apoiasse. Talvez um católico apoiasse. E às vezes os mesmos da fé, que professam a mesma fé, não conseguem se unir. Sim. É você lá, eu aqui. É o meu povo e o teu povo. Que povo é esse? Sim. O Senhor disse que são as minhas ovelhas. Ele disse que tinha ovelha do A, do B ou do C. Sim. E nós estamos vendo um momento que cada um tem a sua ovelha. E daqui a um tempo vai ter a marca de cada um. Vai ser na rua, aquela dali, aquela dali. É verdade. O reino de quem? É do Senhor. É do Senhor. As ovelhas de quem? Exatamente. São as minhas ovelhas. De Deus. Nós estamos só cuidando para o Senhor. É como se Ele te entregasse uma caneca e só cuide. É minha, não é tua, é só para você cuidar. Mas nós se apoderamos daquilo que não é nosso. É. Nós damos legitimidade para aquilo que achamos que é certo. E às vezes o reino de Deus sofre. As pessoas hoje, se você for dentro das penitenciárias, aí dos manicômios, o que tem de pessoas que um dia professaram a mesma fé que a nossa, que hoje estão atrás das prisões, dentro de manicômio, por quê? Perderam a fé em homens. Por isso que a Bíblia diz que nossa fé não pode estar firmada em homens, e nem em palavras humanas. Verdade. Nós temos que ser dependentes do reino de Deus. Isso nós estamos guiados por Deus, Deus dá direção. Agora, tem pessoas sérias? Tem, claro que tem. Tem muitas pessoas sérias que têm vontade realmente de ver o reino, de ver a unidade, de ver crescer, de ver avançar. Verdade. E às vezes, por causa de irmã Daiane, muitos são manchados. Essa é a verdade. Por causa de muitos levam um nome. Nós vemos aí nos telejornais, nas redes sociais, de várias pessoas do meio evangélico passando por situações que não precisavam estar. Porque Deus cuida do seu. Hoje nós estávamos conversando, Deus cuida do seu, Deus sustenta o seu.
Não precisamos ter nada de ninguém. O que é nosso, Deus vai colocar na nossa mão. No tempo dele, na hora dele, no momento dele, vai acontecer. Eu costumo dizer, em 2018 eu fui para Israel. Eu fui para Israel em 2018, eu fui para Israel. Era uma promessa que Deus fez para mim. Em 2005 eu estava 2012, eu estava numa campanha e uma missionária escurinha, gente finíssima, disse: olha, prepara o teu passaporte que o Senhor está te levando para as nações. Eu todo enrolado com a justiça, meu pai. Não podia nem sair da cidade mesmo onde eu estava, ficar por ali mesmo. Onde o radar passava era o flash. Mas Deus falou: prepara o teu passaporte. Não podia ir na Polícia Federal, que eu não sou nenhum bobo, né, irmão? Já vai, já fica, né? É melhor esperar o tempo do Senhor. Esperar o tempo do Senhor. Se ele falou, ele vai cumprir. Vai cumprir. Vamos esperar as coisas resolver. Vamos dizer, resolva a sua vida primeiro. Conserta o altar. Não adianta. Às vezes, vocês vêem um tempo desse, o pastor estava pastoreando, mas estava com mandado de prisão em outro lugar. Como? Deus não vai te livrar. Deus não vai te livrar. Você precisa pagar todos os seus débitos com o homem e esperar o tempo de Deus para isso acontecer. Então, eu costumo dizer que todos nós podemos errar, não precisamos ficar no erro. Então, eu costumo dizer que a revelação se cumpriu depois de quase 7 anos depois. 7 anos depois já podia ir lá já, né? Tirar o passaporte direitinho, com certeza que você vai voltar para casa, sair do país. Quer dizer, tudo é um tempo. Tudo é um tempo. Não adianta você querer se esconder atrás da Bíblia. Não. A Bíblia não vai te proteger, não vai te proteger. Não, se tiver errado, não vai Adianta. mesmo. Você está se enganando a si próprio. É. Então, eu costumo dizer que é o seguinte, tudo é uma fase da nossa vida. E essa fase foi uma fase de conserto, de resolver a vida, de acertar o que tem que acertar, de se corrigir, de tomar um novo rumo para que Deus venha honrar. Como Deus vai te entregar um passaporte se você está todo enrolado com a justiça? Como Deus vai fazer isso? Deus é um Deus de engano? Não. Deus é um Deus de mentira? Deus é um Deus que dá jeitinho? Ah, Deus vai dar um jeitinho porque você é evangélico. Não vai dar jeitinho, irmão. Tem que estar com a vida no altar, tem que estar com as coisas resolvidas. Hoje você vai lá, tira um atestado criminal, tá lá limpinho, você não deve nada, se devesse, já tá pago. Errou no passado, ficou para trás. Se eu estava vendo um pastor no Gideões Missionário, que era ex-traficante, hoje está pregando para o Brasil inteiro aí, agenda para todo quanto é lugar, mas ele pagou o que devia. Então precisamos resolver. As pessoas têm que entender uma coisa: Deus não cobre ninguém, Deus a revela. Deus revela. Nós temos que resolver a nossa vida, acertar os nossos passos, pagar o que devemos para quê? Para que a bênção de Deus venha. Hoje estou em Portugal, hoje eu posso ir para um outro país, tenho meu passaporte, tomei um outro caminho na minha vida, aprendi com meus erros a não cometer novamente. Então, esse é o evangelho verdadeiro, um evangelho de transformação. Verdade. Porque nós que viemos de famílias evangélicas, sofremos muitas retaliações. A minha mãe, a missionária Dora, é uma mulher que sempre trabalhou com libertação. Sempre trabalhou com libertação. E a gente sabe que a libertação hoje, poucas igrejas trabalham com libertação. Hoje você vê muito louvor, muita adoração, mas a pessoa entra doente e vai embora doente. E fica muitos e muitos anos assim. Então, hoje, você vê poucas igrejas que trabalham com libertação, porque ninguém quer cumprir briga com o inferno. Porque libertação é briga com o inferno. Briga com o inferno. É declarar guerra ao inferno. Verdade. Eu sempre costumava dizer nos meus sermões, dizendo assim, olha, é como se alguém estivesse morando numa casa e você despejasse ela daquela casa. Ela está tão bem ali morando, tão aconchegante, se dando bem ali em cima, né? tem um cavalinho para levar ela para lá e para cá, e daqui a pouco você tira tudo da pessoa, é o que o diabo pensa de você. Então a libertação é algo que Deus colocou na nossa mão e ao longo da nossa caminhada Deus tem nos honrado. Muitas pessoas têm sido abençoadas, muitas pessoas têm sido libertas através da nossa vida. Nós temos sido uma ferramenta para Deus, para abençoar pessoas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, lógico, no decorrer da caminhada com o senhor tem quantos anos de evangélico? Nasci na igreja. Nasceu, né? Na igreja não, na Santa Casa Misericórdia de Loreto. Pode nascer no evangelho, ninguém nasce no evangelho. No hospital, né? Foi. De parto normal, ao 12h05.
Eita! Então, o senhor já viu várias coisas acontecerem, mas o que que de fato mudam hoje a visão do senhor enquanto o evangelho daquela época e o evangelho de hoje? Olha, eu vou fazer 50 anos daqui mais 30 dias. O que muda do evangelho? Eu acho que a geração dos anos 80, 70, 80, 90 era uma geração que buscava mais a Deus. Era uma geração que tinha mais compromisso com o altar. Não é que de hoje não tenha, mas era diferente. Entendeu? Hoje era diferente. Quer um exemplo? Hoje você faz uma música evangélica e você coloca numa plataforma, do dia para a noite se a sua música estourar, você se torna famoso do dia para a À noite. noite. Antigamente, nos anos 80, você tinha que pegar o seu cassetezinho, É. suas fitinhas. Eu cheguei a fazer uma fitinha de pregação também, copiava num cassetezinho que uma de um lado e a outra do outro, fazia a capinha imprimida Xerox, e era o que te tinha. Demorava-se muito para conseguir. Você dependia de uma rádio grande, você tinha que precisava de dinheiro. Hoje você não precisa tanto assim. Você coloca no Spotify, você coloca no YouTube, uma plataforma, de um dia para a noite, se a sua música cai na graça do povo, as coisas acontecem. Já no passado, já era diferente. Precisava de mais jejum, oração, busca. Então hoje a tecnologia facilitou o caminho. A mesma coisa vale para pregador. Hoje você grava uma mensagem, se ela tiver uma repercussão nacional ou for uma mensagem polêmica, ela tomar repercussão, a sua agenda pode abrir do dia para a noite. Agora, no passado, não. No passado, você tinha que... Pastor, me dá uma oportunidade da sua para me pregar uma mensagem. E ali. Tudo era mais difícil. Então, as pessoas... Eu entendo, meu pensamento, elas dependiam mais de Deus. Hoje, uma nova geração que depende mais da tecnologia para chegar onde? Nós éramos... Eu costumo dizer que nós buscávamos mais. Era mais oração. Com tudo isso, muitos de nós ficamos pelo caminho. Muitos de nós ficamos pelo caminho ao longo. Eu costumo dizer que meus pais sempre me levaram para a igreja, sempre me levaram para a igreja. Mas eu também, uma fase da minha vida, eu saí do caminho do Senhor. E não foi fácil para retornar, mas eu sempre fui uma pessoa que nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. Eu sempre tive isso dentro de mim. Eu sempre dizer que Deus sempre me guardou de tudo isso. Mas tem muitas pessoas ficaram pelo caminho, muitos soldados caíram no meio da caminhada. Então, muitas mães que tinham planos para os seus filhos ficaram pelo caminho. Mas eu vejo uma diferença que o povo do passado era um povo diferente. Era um povo mais amoroso, entendeu? Tinha-se mais amor. Outra coisa, tinha-se mais temor. Temor. Eu lembro do pastor que faleceu agora, o pastor Alcino. Ele viajava muito, ele era um teólogo muito famoso, era muito famoso no Brasil, viajava muito, dando palestra, mas quando dizia assim, ó, o chefe vai estar no culto terça-feira. O melhor culto para nós não era o de domingo, era o de terça-feira. Era o chamado culto de ensino. Lembra disso já? Eu lembro. Culto de ensino. Ninguém faltava. Você faltava o domingo, mas não podia faltar o culto de ensino. O culto de ensino era o culto da semana. E quando o pastor presidente estava para dar o culto de ensino, então, aquilo entupia de gente. Dava mais gente que no domingo. Por quê? Ensino. É o que era a base da igreja. Hoje já nós não vemos mais. Nós vemos muitas mensagens de autoajuda, muitas mensagens para massagear os egos das pessoas, porque se não massagear o ego, a pessoa não dizima, a pessoa não oferta. E nem vai na igreja. Eu costumo dizer que nós temos que ser a geração revoltada, a geração de João Batista, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, eu vejo essa diferença. O povo do passado era mais monte, era mais jejum. Hoje você não vê... Pouquíssimas igrejas têm tradição da consagração pela manhã. Lembra disso? Consagração dia de sábado pela manhã. Muitas igrejas sábado pela manhã, se não for falar a memória. Ou é segunda-feira. Todo mundo estava ali. Todo mundo lá. Oração. Então hoje você vê que a oração é uma ferramenta que a igreja precisa usar. E não tem sabido usar essa ferramenta, melhor dizendo. A oração é uma ferramenta que abre portas. Eu costumo dizer que é um chaveiro. E nesse chaveiro tem muitas chaves que podem abrir muitas portas que nós esquecemos dela.
Então nós desaprendemos, nós estamos vivendo uma geração que desaprendeu a orar, a buscar pela madrugada, ao monte. Eu lembro que o pastor anunciava, tem monte dia tal, todo mundo parava tudo, faltava trabalho, todo mundo queria subir o monte. Hoje você já não vê mais isso. É poucas igrejas que têm o costume do monte, pouquíssimas. E se você vai no monte, é poucas. Há muitos anos atrás, você ia no monte, era muita gente. Nós chegamos a juntar quase 20 carros para ir para o monte. E acabava. E as nossas campanhas eram com chuva, com sol, com tudo. Teve um dia no feriado, nós entramos no monte 10 horas da noite, saímos 7 horas da manhã no outro dia. Então, o monte, o clamor do monte, no vale, é algo que a igreja perdeu no caminho. Nós estamos vivendo um momento de modismo através das redes sociais, que as pessoas perderam o contato. Eu costumo dizer, Mandaíno, o relacionamento com Deus. Chama o Espírito Santo de volta para dentro da tua casa. Chama o Espírito Santo de volta para a tua vida. Talvez você só encontre com ele aos domingos. Domingo não é relacionamento. Não. Domingo é momento, não é relacionamento. Nós estamos achando que momento é relacionamento, não é. Relacionamento é algo diário, todos os dias eu estou ali. Momento é aquele momento, acabou, acabou. Domingo, Espírito Santo, domingo que vem eu volto novamente para te ver. Hoje nós vimos o que Deus fez naquele culto ontem ali, hoje de manhã, o mover que Deus fez. Então eu costumo dizer para as pessoas assim, o que está faltando é voltarmos a orar, voltarmos a buscar, chegar nos cultos, dobrar o joelho, botar a igreja de joelho no chão. Hoje nós perdemos essa identidade que nós tínhamos antigamente, de chegar na igreja, antes do culto começar, nós estamos no momento nosso de oração do joelho. A gente chega, bate papo com um com o outro, daqui a pouco vai começar o culto, aqueles 2 minutos de oração, 5 minutos, acabou, começou o culto. Antes não. Antes nós chegávamos, não sei se você lembra disso, nós chegávamos, dobrávamos, ia ficar 10, 15 minutos de joelhos ali, antes do culto me ensinar. Ou você pode recordar que no passado não havia conversa dentro do templo. A conversa era fora da igreja. Quando você entrava para dentro da igreja, era para quê? Dobrar o joelho e orar. Tinha uns que de apelidade. Esse não gosta de oração, não. Até agora não entrou para dentro. Ou quando você ia no culto lá, olha, irmãos, a oração de joelho começou. Aí todo mundo ia entrando, dobrava o joelho. Tinha uns que ficavam só o joelho dobrado, nem orava nada, mas dobrava o joelho ali. Então, tá faltando o quê? Oração. É verdade. Os nossos patriarcas nos ensinaram o poder que tem na oração. Uma igreja que ora é uma igreja que fica de pé. Uma igreja que ora é uma igreja dependente de Deus. A igreja que ora tem milagre. A igreja que ora tem resposta do céu. É o meu entendimento. Aleluia. É porque perdeu essa conexão direta com Deus. É como o senhor falou, devido a essa tecnologia de hoje em dia, tudo ficou mais fácil. Hoje se busca o devocional pronto já, né? O devocional pronto em várias plataformas aí, pela internet, até no chat GPT. Como é que fala? Não sei nem falar isso. GPT. Se fala, Bisel, eu quero um devocional, ou então uma pregação, vai me dar tudo pronto lá. Entende? Hoje a pessoa não busca mais pela revelação direta do céu, direta do Senhor. E é isso que está se perdendo nessa geração de hoje em dia. Mas eu creio que é por quê? Porque os ensinamentos a qual os anciões, nós, eu vou colocar por nós, não estamos ensinando esses jovens como tem que ser. Como deve fazer, trazer aquele do passado, discipulado, não, né? discipulado. Trazer aquela chama arder no nosso coração, na nossa vida, para eles de hoje em dia, né? E é nisso que falta na gente, de fazer isso. E eu me coloco também nisso aí. Entende? Eu me coloco nisso. Então, às vezes a gente está ocupando essa geração, mas o que a gente tem feito para isso mudar, para isso virar uma chave, né, na vida dessa geração que hoje está vindo, né? Eu costumo dizer aqui em casa que eles não têm opinião. Enquanto estiver debaixo do meu teto, opinião eles não têm, não. Vai para a igreja, vai fazer, vai fazer. Enquanto estiver debaixo do meu teto, é isso. Saiu dele, aí você faz o que você quiser. Em nome de Jesus. Mas é isso, pastor. E eu quero aqui que o senhor deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Mas antes disso, eu quero... eu sou muito curiosa em termos de experiências com batalhas espirituais. E o senhor, como trabalha com libertação, eu creio que essas batalhas... Né, eu costumo dizer, não me gloriando, porque toda glória e honra é dada ao nome do Senhor. Mas os espíritos sempre tiveram medo de mim. Sempre, sempre. Quando os demônios manifestou, os demônios diziam, eu te conheço.
o seu nome é falado no inferno, nós sabemos quem é você. E não foi uma, não, várias e várias vezes. Eu tenho uma experiência que eu lembrei aqui, tinha uma senhora também lá em Resende, estado do Rio de Janeiro. Essa mulher tinha ido em umas 4 igrejas e tinha quebrado todas as cadeiras da igreja. 2 experiências que eu tenho, uma em Pirassununga e uma em Resende. E o pessoal, pastor, essa mulher aí, foi na igreja aqui da frente aí, ó, quebrou umas 50 cadeiras, bateu nos obreiros lá. Eita. E tá aí ela e a amiga dela para assistir o culto. Disseram que o senhor ora e que liberta as pessoas. Elas vieram aí porque elas foram em várias igrejas. Eu falei, irmão, vem que eu tô daquele jeito hoje, eu tô tomado. Vem que é com nós mesmo. E começou o culto, ela começou lá, orei por ela e manifestou demônio. Fiquei quase 1 hora ali naquela guerra espiritual ali e essa mulher foi liberta. E ela disse depois, voltou a si, falou, ó, pastor, eu estou muitos anos com esse espírito que me acompanha. Eu disse, fica tranquila, nunca mais a senhora vai manifestar. E nunca mais ela se manifestou. Foi uma experiência muito interessante. E uma outra experiência que eu digo que a gente tem que ter maturidade. Eu estava num culto, uma jovem muito bonita, foi na minha igreja, estava com depressão, foi com a mãe. E a igreja era muito grande, a nossa igreja ali em Paulínia. Eu estava na José Paulinho e começou o culto e as minhas cadeiras eram cadeira de 4, de ferro, aquelas anatômicas, 4 em 4. Ela começou a empurrar as cadeiras e começou a atrapalhar o culto. Eu sou muito... Quando eu me conecto com o reino, com o céu, e aquilo começou a me tirar a minha paz e eu falei, ó, demônio, dá um tempo agora aí que eu vou tratar contigo só depois. Agora eu vou pregar, vou orar para abençoar o povo, depois nós conversa. Aí ela continuou ainda e começou a me deixar nervoso. Aí eu desci do púlpito, foi lá, olhei para ela assim e eu falo, discernimento espiritual você tem que ter. Aí eu vi que ela começou assim e ela estava empurrando a cadeira com a perna e do lado assim da saia dela, ela estava prendendo a saia, como a saia era muito longa. Aí eu percebi que ela estava arrumando a saia. Eu falei, que demônio é esse que está arrumando a saia? Aí eu já vi que não era espiritual. Eu falei, colega, bate a mão no ombro assim, não tem nada não, tá bom? Você não tem espírito nenhum. Fica quietinha, eu vou dirigir o culto e depois eu oro para você no final. Amém, filha? Ela abriu os olhos, amém, pastor. Então eu costumo dizer que você, na libertação, você tem que ter discernimento espiritual. Uma vez o meu primo, o pastor Luiz Carlos Mendonça, igreja Vida Abundante, ele estava num trabalho de libertação, foi uma coisa que eu guardei sempre para minha caminhada. E ele tinha uma senhora, uma moça bonita também, que todo culto ela virava saia para um lado, saia para o outro, e aquilo estava dando... Ele falou assim, meu Deus, o que eu faço com essa mulher? Pois não tem o que faça com ela. E ele pegou um alfinetezinho assim, um dia que ela se manifestou, deu uma espetadinha nela. Ai, pastor, tá doendo. Nunca foi demônio. Então, a libertação tem muitas pessoas também que vêm o quê? Provocar tumulto. Então, eu costumo dizer que ao longo da caminhada, você tem que ver o que é espiritual e o que não é espiritual. Porque o diabo usa pessoas para trazer o quê? Vergonha para a igreja, vem trazer tumulto na igreja, confusão. E a gente que trabalha com libertação, você tem que ter o espírito de discernimento. Ver o que é espiritual e o que não é. E outra vez foi uma outra senhora também, em Pirassununga também. O demônio pegou ela de uma forma assim, tentando tirar a vida dela. E nós ali oramos a Deus, e Deus mostrou que tinha feito um trabalho de feitiçaria para ela, e por isso que esse espírito acompanhava ela há muitos anos. Ela entrava na igreja, ela orava, era liberta, mas aquele espírito nunca entrou na igreja. Eu costumo dizer, muitos vão concordar, outros vão concordar, o pior espírito não é o que manifesta. O pior espírito é aquele que fica nas esquinas. Esse é o pior, porque o que entra na igreja, a pessoa é liberta. É liberta. Mas aquele que acompanha porque o pior espírito não é o que está em você, é o que te acompanha ao longo da vida. Porque o que te acompanha, ele vai te induzir sempre a errar, a falhar, não conseguir largar a bebida, não conseguir largar a prostituição. Ele vai te acompanhar a vida inteira. O que está em você, você liberta, acabou. Mas aquele que te acompanha é um problema... eu costumo dizer que no mundo espiritual, essas entidades que acompanham as pessoas, que vivem nas encruzilhadas, é algo que acompanha a vida para a vida toda das pessoas. E tem muitas pessoas que estão na fé dentro da igreja, mas esse espírito continua acompanhando e vão interferir na sua vida sentimental, na sua saúde e na sua vida espiritual. Mas como é que isso acontece? É por brecha que essa pessoa dá, porque anda em pecado? Ou como é que consegue discernir um espírito que te acompanha com um espírito que há em você?
problema é que tem pessoas que fazem alianças na sua vida, pactos de sangue, e que isso traz transtorno na sua vida. Tem pessoas que conseguem entrar hoje dentro da igreja, se libertar e seguir uma vida. E essa maldição cair por terra. Tem outras pessoas que têm brecha na sua vida. Eles estão na igreja, mas não conseguem caminhar. Sempre estão distorcendo para o lado. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um ponto. Conheceu a verdade, ela tem poder de te libertar e quebrar toda a maldição que acompanha tua mãe, tua avó, teu bisavô, mas às vezes a pessoa conhece a verdade, mas não consegue viver a verdade. Ela conhece a verdade, mas ela não consegue viver a verdade. Então o que acontece? É um paralelo no mundo espiritual. Eu estou caminhando com Deus como o profeta Elias disse no Monte Carmelo. Vocês estão o quê? Tutibiando entre dois senhores? Ou é Deus ou é Baal. Ou é Baal ou é Deus. Então essa pessoa está na fé, mas ela sempre está deixando o quê? Brechas. Porque o que traz as consequências no mundo espiritual são as brechas. Se não tem brecha, não tem como ele agir. Não tem legalidade, melhor dizendo. Se você fechar as brechas, não há legalidade no mundo espiritual para essa entidade agir na tua vida. Ela pode até te acompanhar, esperando uma oportunidade, porque a Bíblia diz que ele está ao derredor procurando a quem possa tragar. Ele está ali, é o papel dele. Nós já tivemos um relacionamento, é aquele velho ditado, é como se fosse um ex. Ele sempre está ali com oportunidade, quem sabe um dia ele me dá uma oportunidade para a gente voltar. A pessoa está num outro relacionamento, numa outra história da vida, mas o ex nunca esquece. E eu costumo dizer que o espírito é a mesma coisa. Ele já teve ali, ele já sentiu prazer ali. Ele já vivenciou ali. Ele criou um relacionamento. Você cortou um cordão umbilical com aquela entidade, você conheceu a verdade, seguiu um novo caminho e fechou as brechas. É uma nova história. Mas aquele espírito, ele sempre vai estar ali te rondando. Sim. Procurando o quê? Uma brecha. Uma brecha. Então tem muitas pessoas que, ora, hoje está liberta, aí fica bem um ano, daqui a pouco volta para a mesma situação que estava. Ou volta a fumar, ou volta a fazer uma coisa, o inimigo o quê? São brechas. Se as brechas estiver fechadas, não tem como o inimigo agir na tua vida. Eu penso assim, é o meu pensamento. Pastor, mas a gente pode colocar isso também como um espírito maligno hereditário por, tipo, a mãe daquela pessoa fez um pacto, vamos dizer, com o inimigo. E aí esse espírito maligno pode acompanhar a filha dela? Pode haver isso? Existem muitas vertentes teológicas e muitos pensamentos. Eu não vou dizer nem que sim e nem que não. Alguns dizem que não existe maldição hereditária. Sim. Outros afirmam que existe. Meu pai bebia, eu também estou nesse mesmo vício, meu filho também está. Na minha casa, meu pai morreu de moto, acidente de moto, meu irmão também e meu filho também. Minha avó teve câncer, meu avô teve câncer, eu também estou com câncer. É biológico? É espiritual? É muito relativo você associar situações na vida com maldição hereditária. Pode ser que sim, pode ser que não. Senhor, por que ele está cego assim? É por causa dos seus pais? Não, não é. Então, alguns teólogos afirmam que não existe maldição hereditária. Mas outra vertente diz que sim. Tem pessoas que a maldição acompanha. Mas a Bíblia diz que toda maldição é quebrada através do nome de Jesus. É o que eu acredito. Amém. Que toda maldição... Olha, eu nunca bebi. Meu pai bebia muito, meu avô também bebia. Não aquela coisa, mas meu pai já bebia um pouco mais. Mas eu nunca bebi. Eu também não tenho nenhum... Tem alguns irmãos que não estão na fé ainda, mas nada assim de cabelo para rua, caído igual pessoas assim. Então, eu acho que a maldição hereditária, às vezes a pessoa traz muito para si aquilo. E às vezes a pessoa própria chama a maldição para si própria. Ela mesma quer, porque minha mãe era assim, eu sou assim. Eu sempre costumo dizer assim, você pode escrever a tua história. Isso. Você pode escrever a tua história. Teve uma moça que a avó teve câncer de mama, a mãe também teve, e ela se preveniu, retirou as glândulas mamárias porque ela não queria correr o risco.
Ela cortou o mal. Uhum. Mesmo, mas, ó, não tem, pode ser que sim, pode ser que não. Ela vou evitar o problema futuramente. Então, eu acho que tem coisas na nossa vida que eu acredito em si, que nós podemos mudar a nossa história. Nós temos o poder de mudar a história. Não tem espírito que possa mudar se você quiser. Se você quiser vencer, você vai vencer. Não importa se a sua mãe nunca teve uma casa própria, se a sua avó nunca teve você deseja ter uma casa própria, você vai conquistar. Eu acredito nisso. Que não tem maldição que possa parar quem quer mudar a circunstância da vida. É o meu pensamento. Aleluia, glória a Deus. Pastor, eu vou pedir ao senhor agora que fale aqui com os nossos ouvintes, dê uma palavra. Fique à vontade, dê uma palavra, uma oração. Acredite que tudo está na mão de Deus. Que Ele te escolheu, Ele te chamou. Não importa o que tenha dado errado na sua vida, não importa as escolhas. Eu sou um improvado, mas Deus acreditou em mim, Deus acredita em você também. Você que vai acompanhar esse podcast, tenha certeza de que Deus te escolheu e Ele pode mudar a tua história, o teu destino. Basta você acreditar. Procura o igreja mais próximo da tua casa, vá. Se lança aos pés do Senhor, chama o Espírito Santo para fazer morada em você. E se Ele fizer a morada, algo novo, algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Eu quero orar a Deus. Deus, eu quero entregar esse podcast na tua mão, vida da irmã Daiane na tua mão, esses estúdios nas tuas mãos. É para a glória no teu nome, Senhor. Quem ouvir este podcast possa ser edificado, Senhor. Falamos coisas para a glória do teu reino, que nossas experiências de vida possa abençoar e declaramos no nome do Senhor Jesus que o melhor de Deus está por vir. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor, mais uma vez, quero agradecer ao senhor. Vamos voltar por mais ter vezes. aceitado. Com certeza, vamos elaborar aí Vamos ver uns alguns debates temas, fortes aí. algumas coisas. Com certeza. Polêmicos. Com certeza. Aleluia. Você que chegou até aqui, compartilhe, falar novamente, né? Compartilhe, curta, comente também. Às vezes você tem alguma dúvida, alguma coisa. As redes sociais do pastor vai estar aqui também na descrição desse vídeo. Pode entrar lá em contato com ele. Se você tem alguma dúvida em relação a tudo que foi falado aqui, em nome de Jesus, que eu creio que ele vai responder, porque ele é um grande homem de Deus e vai responder sim as suas dúvidas ou o que você queira perguntar. E até aqui, obrigada. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos enviado grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus para estar aqui compartilhando conosco suas experiências, seus testemunhos, que é edificante, que edifica a minha, a tua vida. E é algumas experiências que vai testificar também no teu coração, na tua vida. E eu creio que muitas das vezes a gente passa por situações iguais, mas escutando isso, vai dar um direcionamento, né, dos céus para que você rompa isso que você está passando. Enfim, Deus abençoe e até a próxima.